O Via Justiça de hoje é sobre a reforma político-eleitoral no Brasil. Em debate, as regras, erros e acertos e os desafios do sistema eleitoral brasileiro. Nossos convidados, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Lucas Ticli, especialista em direito eleitoral e integrante do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O desembargador Dorgal Andrada lançou o livro A Reforma Política e seus temas no contexto brasileiro. Pergunto para o senhor desembargador, com as crises que o Brasil está vivendo, política, econômica e institucional, por que agora é mais do que necessária uma reforma política? Eu diria que a reforma política vem sendo hoje a grande esperança para se colocar o país nos eixos, né? A parte econômica, tudo é reflexo da política. E dentro da reforma política, se a gente fosse colocar algum tema que talvez fosse quase que unânime, dentre tantas necessidades que tem de se reformar, talvez a gente colocasse um número de partidos. Porque a gente vai nos países vizinhos aqui, mais avançados, como Peru, Argentina, Chile, são 2, 3 partidos. Você vai na Europa, são 2, 3 partidos. Nos Estados Unidos, e nós aqui temos esse mar de partidos, acho que dificulta até a governabilidade. Doutor Lucas, por que é tão difícil fazer a reforma política? O senhor acha que essa reforma pretendida deveria ser por Assembleia Nacional Constituinte? Não, eu acho que uma Assembleia Nacional Constituinte é uma ruptura muito grande para ser feita a reforma política. Acho que nós temos mecanismos de fazer a reforma política, seja por aprovações de emendas constitucionais, seja por aprovações de projetos de leis que garantem uma estabilidade para o país e diminuem as rupturas num processo democrático nosso que a gente ainda vivencia uma Constituição recente. Como que o senhor vê esse ponto, senhor? Pois é, mas aí, embora eu também entenda que a Assembleia Nacional Constituinte é uma coisa muito grave, é uma ruptura com a situação jurídica existente, a Assembleia Nacional Constituinte ela deve vir pós uma revolução, ou pós um golpe, ou qualquer coisa que haja uma grande ruptura, que não está ocorrendo. Mas, de outro lado, também a gente não pode negar que o Congresso, de um modo geral, ele se beneficia dessa estrutura. Então, ele também não faz a reforma. Qualquer pesquisa que se faça no Congresso sobre a reforma, 90% dos parlamentares do Senado e na Câmara dizem que é necessária uma reforma, mas não se vota. Isso já tem 10 anos. Né? Isso entra ano, sai ano, é necessário uma reforma, mas não se faz. Porque há quem diga, assim, a grosso modo, que eles que estão lá, foram eleitos nesse sistema, eles não querem arriscar uma novidade, que sempre uma novidade traz uma insegurança. E eles não querem trazer essa insegurança. Então, é assim, seria fácil fazer a nossa Assembleia Nacional Constituinte, mas a Assembleia Nacional Constituinte não é cabível. Realmente não é cabível, é um drama, um problema grave. Nós estamos numa sinuca. E por que, doutor Lucas, é preciso mudar as regras do nosso sistema político-eleitoral? O desembargador falou excesso de partidos, é um caso. Como é que o senhor vê essa questão? O excesso de partidos hoje, o fisiologismo, é um dos principais problemas da nossa democracia, sem dúvida alguma. Mas nós vivenciamos um sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral que tem muito pouca representatividade entre o eleito e o eleitor. É um sistema eleitoral relativamente confuso. Ele é influenciado ainda essa confusão pelas coligações partidárias e essa ausência de identificação entre eleitor e eleito dificulta também o controle, dificulta também a renovação das nossas casas legislativas. É necessário, sim, uma reforma do nosso sistema eleitoral como um todo. Desembargador, o Brasil, o senhor acha, vive uma crise de representatividade? Como explicar a distorção do poder do voto? Não vive, e eu digo mais, a falta de identificação, eu acho que ela também é fruto indiretamente do excesso de partido e da infidelidade partidária. Então, hoje, o vereador, o deputado, ele está num partido, amanhã ele está em outro partido. Mas não sempre, aqui entre nós, não é que sempre foi assim. Antes de 66, 64, nós tínhamos no país o PTB, o antigo PSD, o PR, a UDN, o PDC, e era impossível um parlamentar sair da UDN e ir para o PSD e do PSD para o UDN. Primeiro que o outro lado não aceitava. E segundo que o eleitor também não acompanhava. Quem era da UDN era do UDN, quem era do PTB era do PTB. Havia, então, um sistema político que permeava, que havia legitimidade na população. Até o eleitor, então, era fiel. O eleitor era fiel. Agora, essa mudança de partido, como disse bem o doutor, ele traz essa insegurança, essa desconfiança, falta de representatividade.
Porque ele vota, não sabe em qual partido está votando. Eu votei num deputado do partido X, amanhã já está em outro partido. Então não há essa confusão de partidos, de coligações, ela enfraquece realmente a representatividade também. Doutor Lucas, o Brasil deve adotar o recall para evitar crises políticas? Olha, o recall ele é um mecanismo de não para evitar crises políticas. É um mecanismo que a gente tem que ter muito cuidado no recall, porque ele pode ter um efeito rebote, que é fazer com que as crises políticas sejam mais frequentes, com que a gente tenha frequentes questionamentos da legitimidade daqueles que estão representando os eleitores. O recall num ambiente de 35 partidos políticos, ele não é uma alternativa saudável. Ele vai, pelo contrário, ele tende a influenciar, ele tende a aumentar o presidencialismo de coalizão, essa negociata que a gente vê de cargo, de empresa, desse jogo político. E também a gente tem que acrescentar que o recall tanto é uma exceção, que os Estados Unidos, que é o país que mais pratica isso, não é tão comum, porque a pessoa que pede o recall, ela tem que arcar com os custos. Porque às vezes a pessoa, o deputado recall que vai ser, vamos dizer assim, demitido, o deputado, às vezes ele não vai ser, às vezes o recall não consegue o limite de votos para, vamos dizer, demitir um deputado, um vereador. Então, o recall ele é pago por aqueles que estão pedindo. Isso também dificulta o recall. Não é o poder público que vai fazer o recall. Mas o senhor acha que ele traz essa instabilidade? Traz. Eu acho que traz, sim. Porque o prefeito, o próprio senador, ele foi eleito por um mandato. É o caso, o recall é o impeachment em cima do deputado, o impeachment em cima do senador, através da população. Quer dizer, só para o telespectador entender, de 2 anos a população seria chamada Isso. a aprovar ou rejeitar o eleito, né? Agora, desembargador, presidencialismo ou parlamentarismo? Esse é um debate muito, muito complexo, muito interessante. Ambos são estrangeirismos, né? Nós copiamos de fora. O presidencialismo, nós sabemos, foi criado e montado nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, para o tamanho dos Estados Unidos, para o modelo dos Estados Unidos. O parlamentarismo ele é mais flexível, você tem parlamentarismo francês, espanhol, português, japonês, alemão. O Brasil foi parlamentarista, numa época muito estável. Foi na época do Império, segundo reinado, se optou pelo parlamentarismo, não pelo Dom Pedro II. Foi muito estável. Acontece que o parlamentarismo no Brasil, a dificuldade que eu vejo é uma dificuldade até de marketing, porque ele é atrelado a uma imagem, o parlamentarismo, da monarquia. Então, quando se fala em parlamentarismo no Brasil, se remete à monarquia, esquecendo de ver que os países mais avançados do mundo não admitem o presidencialismo. O Japão não admite presidencialismo, a Inglaterra, a França, a Alemanha, que são os países, vamos dizer, avançados do mundo, não admitem presidencialismo. Só os Estados Unidos, o próprio Canadá não admite. Porque os Estados Unidos criou o presidencialismo para ele. Só que o presidencialismo americano é muito fraco. Porque, por exemplo, uma emenda constitucional. Aqui no Brasil, o presidente tem o poder de mandar uma emenda constitucional para o Congresso. Nos Estados Unidos não consegue. Ele tem que ser aprovado em metade das assembleias legislativas. O presidente dos Estados Unidos não pode mandar sequer um projeto de lei. Ele tem que pedir para o seu líder de governo que faça. Então, o presidencialismo americano, ele é muito tolhido. O nosso presidencialismo aqui é um imperial. Ele faz papel de presidente e de legislativo. Nos Estados Unidos você não consegue isso. Então, nós focamos o presidencialismo americano, mas demos a ele uma força que só existe na África, esse tipo de presidencialismo que nós vivemos. Quer dizer, nós estamos num modelo, e o brasileiro gosta disso, parece. Porque o brasileiro gosta de um rei, o brasileiro gosta do rei Pelé, o brasileiro gosta do império. E o presidencialismo para o Brasil é um caudilho. Né? O que está ocorrendo? Está concentrando tantos poderes até nos orçamentos, que os prefeitos, eu costumo dizer, para construir uma ponte, tem que ir em Brasília, perguntar se pode construir uma ponte. E viabilizou o país. Os governadores não têm recursos. Um presidencialismo imperial que é exacerbado ainda pelo uso excessivo de medidas provisórias, né, esvaziando ainda as casas legislativas. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouvir a Justiça e os desafios da reforma político-eleitoral no Brasil. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Lucas Ticli, especialista em direito eleitoral
e integrante do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Lucas, a reeleição deve acabar? O senhor acha que a instituição dela foi um mal para o país? Eu considero a reeleição um mal para o país, sim. Considero também que o mandato de 4 anos, sem reeleição, é um mandato muito curto para um conteúdo programático que deve ser mais bem planejado, que deve ser melhor planejado, inclusive os nossos planos plurianuais de governo, para que eles possam ser cumpridos de forma adequada. Mas considero a reeleição, sim, um mal, uma vez que acaba por colocar a máquina pública em favor de determinadas candidaturas. Como que o senhor vê essa questão da reeleição, Desguarda? Não, eu acho que os países, sobretudo os países mais dificuldades financeiras, os países que não são, digamos, do primeiro mundo economicamente, a reeleição dá uma vantagem muito grande, talvez, para quem tem a máquina e provoca, vamos dizer, a vontade de se gastar, né, através da corrupção, quem está com a máquina. Eu acho que a reeleição de países como o nosso, de dificuldades financeiras, cultural, educacional, a reeleição não é recomendável. Agora, eu queria dizer o seguinte também. A gente fica observando que a questão da perplexidade eleitoral, do sistema eleitoral, não é só nosso. Você vê os Estados Unidos. Foi eleita uma pessoa que assusta todo mundo, mas foi eleito, o povo, né? Então o sistema lá permitiu isso. Então o sistema lá é bom, para permitir uma pessoa que contesta o mundo inteiro. Na Europa, em vários países, está com agora a iminência de ganhar partidos de extrema esquerda e de extrema direita, dando um susto em todo mundo. Então a gente não sabe que são sistemas políticos diferentes do nosso. Às vezes tem sistema distrital, outros tem sistema distrital misto, parlamentarismo, o nosso é presidencialismo. Então o mundo inteiro, às vezes não seja só o problema do sistema, eu acho até um pouco mais. Eu acho que o serviço público, o Estado não atende mais ao mundo moderno. O Estado que nós vivemos, o judiciário, o legislativo, o executivo, o sistema de saúde, o sistema de segurança, o sistema educacional, o sistema de infraestrutura, faliu. Não é para o mundo de hoje, não é para o pensamento de hoje da internet, não é para a vida de hoje que é rápida. Nós vivemos num estado burocrático, parado, paralisado, ineficiente. Mas qual que é a perspectiva? Exato, eu acho que nós estamos, como a gente vê na história, olha, o mundo viveu uma Revolução Francesa, que saiu daqui para lá. Eu acho que nós estamos vivendo um mundo que vai explodir no bom sentido, vai surgir uma coisa que tem que surgir. Vai sair do que nós estamos para uma outra coisa, que não é só o sistema eleitoral. Como eu disse, como que em vários países os sistemas eleitorais são bem diferentes do nosso, estão em crise também, eleitorais. Não é só o sistema eleitoral, na minha visão. É o sistema eleitoral, mas é mais do que isso. Eu acho que é o Estado organizado no mundo de hoje, seja na Rússia, seja aqui, seja na Europa, nós estamos vendo que está em crise. No mundo inteiro, então. No mundo inteiro. Doutor Lucas, o Brasil deve acabar com o voto obrigatório? Eu acredito que o voto obrigatório, ele parte de uma questão que o voto é um dever-poder, quando na verdade o voto é apenas um direito garantido ao cidadão. E o voto obrigatório ele acaba por levar às urnas pessoas que não têm interesse político, que não têm interesse em influenciar no processo eleitoral, que muitas vezes se informam pouco sobre os candidatos, que muitas vezes se informam pouco sobre os partidos políticos, principalmente, que acabam ficando mais desvalorizados ainda, e o voto obrigatório acaba sendo um mal para a democracia por colocar no poder pessoas que não estão preparadas para tanto. Eu acho que o voto obrigatório no Brasil, como está hoje, ele já não é de forma tão rígida como era antes. Porque você pode ir para a praia e justificar que você não estava na cidade. Antigamente você não tinha como justificar com facilidade, você tinha que votar. Hoje isso já foi abrandado, o voto é obrigatório, mas você tem 1000 maneiras de não votar, né, e que não há punição. Antigamente havia punição. Eu tenho dúvida se o Brasil, se o voto obrigatório seria melhor ou não, mas esse é um aspecto interessante. Pessoas que não têm interesse, que não gostam de política, não acompanham política, estão votando. Mas o senhor acha que o voto facultativo revela maior consciência política? Também acho que não. O problema é muito complicado isso no Brasil, se você deixar, ainda mais um país como o nosso, muito tolerante, muito relaxado, o pessoal nem vai comparecer às urnas. Eu acho que é muito complicado. E também esse aspecto que eu estava dizendo da reeleição, o país tem bolsões de pobreza. Então, o voto sendo facultativo pode ser uma permuta de negócios para movimentar. O sendo obrigatório já é essa permuta. Agora, se não for obrigatório, vai ser maior ainda. Eu só vou votar se eu tiver um benefício pessoal. Como há uma pobreza muito grande no país, em certos setores, e não há uma consciência política. Isso eu acho que é muito complicado. Doutor Lucas, as eleições devem ser unificadas? Eu não sou a favor da unificação das eleições. Não é a favor? Não. Eu acho que o processo democrático, essas eleições intermediárias, elas são extremamente importantes para um controle
da atividade que vem ocorrendo pelos partidos e pelos políticos. Acho também que distanciar a cada 4 anos a participação do eleitor, a participação do cidadão, torna um perigo muito grande de um distanciamento ainda maior entre o eleitor e a atividade política, a atividade cívica, e eu vejo também um problema operacional. Eu não vejo como a Justiça Eleitoral conseguirá julgar, por exemplo, registro de candidaturas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, presidente, governadores, todos a tempo hábil de uma nova eleição, todos a tempo hábil da realização das eleições. Mas nós já tivemos, alguns anos, 82, acho que 86, a unificação das eleições. Eu não sou a favor, não. Eu acho que o debate é diferente. A eleição municipal, as questões são outras. Quando unifica, você tem o vereador discutindo um problema, ao mesmo tempo na televisão o deputado estadual, o governador, o presidente. Acho que os temas não se confundem às vezes. Isso faz uma maior alienação. Eu acho que você separando, operacionalmente é melhor fazer uma eleição só. Mas eu acho que para a população, você dividir os temas, a eleição municipal, vamos tratar do problema municipal, depois eleições regionais e nacionais, eu acho que é mais pedagógico. E também você levar as pessoas às urnas de 2 em 2 anos, é bom a pessoa praticar isso. Sobre esse tema, tem um fato interessante. O ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, recentemente afirmou que, caso houvesse a unificação das eleições, todas as nossas urnas eletrônicas teriam que ser trocadas, porque não caberia a bobina da quantidade de candidatos só para essas eleições. Ouvir a Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Ouvir a Justiça e a reforma político-eleitoral no Brasil, os desafios do sistema eleitoral brasileiro. Participando do programa, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Lucas Ticli, especialista em direito eleitoral e membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Desembargador, como ver a chegada do chamado antipolítico no cenário eleitoral hoje? Isso é muito interessante. A gente que já militou como juiz eleitoral no interior e vê hoje, depois de tantos anos isso acontecer, né, a comunidade querer se afastar dos políticos e procurar o não político. Mas eu vejo mais no que eu disse aqui, talvez, a dificuldade, o Estado em si, o poder público em si, não atendendo, isso se confunde com o político. Quer dizer, o poder público, o político já não atende. E quem sabe uma pessoa que não faz parte dessa estrutura estatal, do poder público, seja a solução. Eu acho que a população mistura um pouco isso, buscar de fora do poder público que está falido, a saúde, a educação, os transportes, a justiça não é tão ágil, o legislativo. Vamos buscar de fora alguém que venha resolver isso. Eu penso que é desse caminho. Mas será que vai resolver? Tem um problema, porque... Dentro desse cenário aí que o senhor falou. E eu acho o seguinte, que a pessoa queira negar a política, mas ela vai ter que agir com os instrumentos da política. Ela não tem a experiência e ela não tem como fugir da legislação, da burocracia. Isso é que tinha que mudar. A legislação é a burocracia que permeia todo o Estado. Então você pega um que não sabe e pula lá dentro, eu não sei se ele vai conseguir trabalhar com esses instrumentos. Como que o senhor vê o antipolítico, doutor Lucas? Eu acho que o desembargador foi muito feliz quando ele disse que o antipolítico nada mais é do que uma manifestação da população de discordância com o Estado em si, com a falência dos instrumentos que o Estado tem para propor para a população e essa insatisfação, essa ausência de correlação entre o que a população pretende do Estado e o que o Estado tem a oferecer. E aí ela busca mesmo em uma pessoa de fora, né, essa salvação, muitas vezes. O Brasil deve acabar com o voto proporcional, desembargador? O voto proporcional, eu acho que não é o ideal. Nós temos muitas distorções, o efeito tiririca. O voto proporcional, uma pessoa que tem muito grande votação elege pessoas que não têm representatividade. E outros que têm boa votação, às vezes não são eleitos. A experiência que o mundo mais vive, mais o mundo avançado vive, é o voto distrital, ou o voto distrital misto. Isso funciona no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa inteira. O Brasil já funcionou com voto distrital, até 1930. Mas de 30 para cá, foi abolido, nunca mais tivemos. Eu acho que a melhor experiência aproxima. Tem o voto distrital, não é perfeito,
mas eu acho que ele aproxima o candidato do eleitor. O que é o voto distrital, doutor Lucas? O senhor é a favor do voto distrital misto? O que seria o voto distrital misto? Eu acho que o voto distrital misto é uma boa opção, porque é uma opção que conjuga a representatividade que o voto distrital traz, mas também não exclui as minorias do processo democrático, porque o voto distrital, ele nada mais é do que fazer do parlamento eleições majoritárias. E na medida que a gente coloca também o distrital misto, ou seja, ou lista aberta, ou lista fechada, a gente proporciona que algumas minorias que normalmente ficariam alijadas da representatividade do parlamento no processo eleitoral majoritário acabem sendo acomodadas. É isso que eu também penso como doutor Lucas. O ideal é botar metade dos eleitos no sistema proporcional, que dá margem para os partidos pequenos, e a outra metade, talvez, nos votos distrital, que é o distrital misto. Eu acho que funciona perfeitamente. O que dizer da necessidade de redemocratização dos partidos? A redemocratização, se nós queremos ter partidos fortes para ter uma democracia forte, a necessidade de redemocratização dos partidos é eminente. Principalmente porque nós temos hoje partidos que a estrutura partidária é muito autoritária. Nós temos, por exemplo, comissões provisórias que são instituídas e dissolvidas ao bel prazer daqueles dirigentes maiores do partido. E isso acaba por distanciar o eleitor da vida partidária, das convenções partidárias. A democratização partidária, eu acho que passa muito pelas prévias. Porque as prévias ninguém controla. A cúpula do partido não controla as prévias. Você chama todos os filiados, chama-se todos os vereadores, é um número altíssimo de votantes que a cúpula não consegue controlar. Aí a democratização dos partidos, acho que é muito em razão disso também. Mas as prévias não garantem, vamos dizer, que tenhamos o melhor. Porque o presidente, que todo mundo critica, Trump, ele ganhou as prévias. Ele ganhou as prévias. Quer dizer, então você pode ver dois caminhos. As prévias não é tão boa ou as prévias é muito boa, porque ela permite uma renovação. Porque se não fosse com prévias, o candidato Trump nunca seria candidato, se fosse a cúpula do partido. Então ela é boa ou não é boa, mas ela existindo, eu acho que ela permite a redemocratização. Pelo que os senhores estão falando aí, é possível concluir que o sistema eleitoral brasileiro não é a favor do cidadão? É isso, doutor Lucas? Ele é um sistema que distancia o cidadão da atividade política. Sem dúvida nenhuma, ele é um sistema que traz confusão para o cidadão comum, que muitas vezes vota em um e vê outra pessoa o representando e acaba distanciando, sim, o cidadão da atividade. E também eu até acrescentaria, é difícil o cidadão comum, que não faz parte de uma estrutura política, como o Trump, ele entrar no sistema. No Brasil ele não tem as primárias, ele não consegue ser candidato, muitas vezes, se ele não tiver uma boa convivência com a cúpula dos partidos. Nos Estados Unidos você tem um exemplo que não é tanto assim. É claro que os partidos têm suas regras, têm seus costumes, suas tradições, eles se fecham. Mas aqui é muito fechado. Um cidadão comum que queira ser candidato, nos Estados Unidos nem precisa de partido, né? Ela pode ter candidato avulso. Mas mesmo os partidos lá permitem mais mobilidade. Mas esse contrapeso da eleição americana, vamos chamar de contrapeso, o senhor acha que é positivo? Lá funciona, ela é cultural deles, né? Eles têm esse modelo há 200 anos. E a eleição lá é distorcida. Quem ganha a eleição popular, como a Hillary Clinton ganhou, ela ganhou a eleição. Teve mais votos diretos. Mais votos diretos. Então, um modelo lá, ela ganhou a eleição. Mas o sistema não permite que seja uma eleição direta. Eles gostam desse sistema. Me disseram agora, eu vi qualquer coisa, que o presidente Obama, deixando o governo, ele vai participar de um instituto, uma fundação própria, para rever esse sistema. Ele quer mudar isso. Mas isso tem uma cultura de 200 anos. Não digo que o que funciona lá funcionaria aqui. Nós não podemos também ser tão absoluto assim. Né? E é uma distorção que ela não é sempre visível. Das 53 eleições americanas, em 48 foi eleito o mais votado. Né? Essa distorção ela aconteceu agora poucas com o Donald vezes. Trump e aconteceu, se eu não me engano, com o George Bush. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria perguntar também a questão do suplente de senador, se deve ser eleito. E o senhor fala sobre isso, o senhor também, e as conclusões? O suplente de senador é uma aberração. Né? O suplente de senador ele não recebe voto. Ele não disputou isso, porque o suplente de deputado, ele é suplente de deputado porque não conseguiu uma votação grande, mas conseguiu uma votação razoável. O suplente de senador ninguém vota. Eu acho que o senador saindo por morte ou renúncia teria que ter nova eleição ou chamar o segundo mais votado. Considerações finais do senhor, doutor? Eu concordo com o desembargador, acho que chamar o segundo mais votado seria, sim, uma hipótese adequada, mas também passa pela educação do eleitor, saber que quando ele está votando no senador, ele está votando também no suplente. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros.
Nosso e-mail, viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro. O Via Justiça desta semana é sobre a reforma político-eleitoral no Brasil. Em debate, os desafios do sistema eleitoral brasileiro. Nossos convidados, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Lucas Ticli, especialista em direito eleitoral e membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros.